Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, muito obrigado a todo mundo que tá mandando sua história. Realmente tô conseguindo fazer um acervo bem legal. E assim, quem não mandou ainda, a hora de mandar é agora. Comecem, abram o Word aí, abram o Gmail e escrevam pra mim. É muito bom mesmo ter todas as histórias de vocês. E assim, quanto mais cedo você mandar, mais cedo ela vai aparecer aqui. Então não se esqueçam e mandem agora. E também queria convidar vocês a se tornarem um dos patrões aqui do podcast. Lembrando que o podcast ele é mantido por patrões, ou seja, só é possível continuar manter ele semanal, manter ele também frequente, justamente porque os patrões colaboram com a gente. E se você quiser colaborar, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse e achar o melhor jeito de apoiar a gente, tá bem? Mas vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Gavin deslizou o painel traseiro de seu gravador digital e gentilmente colocou 2 pequenas baterias nos slots correspondentes. Clicando o plástico de volta no lugar, ele apertou o botão de ligar e a tela eletrônica piscou com vida, emanando uma luz azul clara que iluminou o ar escuro da noite ao redor de sua mão. Olhando para o céu noturno de outono, Gavin ficou surpreso com o quanto a estrutura colossal à sua frente bloqueava as estrelas cintilantes como um vazio negro, consumindo a essência do universo ao seu redor. Ele sabia que essa noite era especial. Na cidade local de Riddleburg, os anciões falaram sobre essa noite em sussurros e avisaram seus filhos para não se aventurarem perto do asilo após o crepúsculo. Qualquer viajante que questionasse os moradores sobre o asilo e a data de 14 de outubro de 1964 era recebido com uma onda de avisos para manter distância. A única informação que eles divulgariam é que o que aconteceu no hospício foi tão horrível que deixou marcas permanentes nos arredores. Gavin havia recebido esses avisos e tinha ouvido as histórias, mas ainda estava determinado a registrar o enigma que era o asilo Peirce. Atrapalhando-se com sua mochila, Gavin puxou uma lanterna de plástico e a acendeu. O feixe brilhante criou um cone de luz que Gavin projetou sobre o arco alto da estrada à sua frente, revelando uma porta de entrada com letras que soletravam Asilo Peirce. Soltando um pequeno suspiro que aqueceu o ar ao seu redor e se transformou em uma névoa etérea, Gavin colocou sua mochila no ombro e, com um passo determinado, empurrou a porta de entrada e entrou no prédio. Gavin estava do outro lado da porta antiga, olhando para um átrio de entrada decadente. Quando ele balançou o facho de sua lanterna pela sala, ele iluminou as colunas de poeira que flutuavam gradualmente para o chão, vindas do teto podre. Baixando o olhar brilhante das lanternas, ele revelou uma mesa de recepção coberta de arquivos de pacientes e uma camada de poeira cinza. Aproximando-se da mesa, Gavin tirou a poeira lentamente de um dos arquivos amarelados dos pacientes. A maior parte da escrita era ilegível, mas o que ele conseguiu entender foi um nome: Dr. Richter. Quando ele aproximou o papel do rosto para tentar decifrar mais, uma voz suave ressoou na escuridão. Você precisa ajudar. Largando o papel, ele balançou a lanterna pela sala, ansioso para confrontar a fonte de intrusão. Agora de pé, de costas para a mesa, Gavin olhou para a escuridão com uma expressão perplexa. Não havia ninguém para ser visto. Ele olhou para o gravador em sua mão e, confirmando que ainda estava gravando, começou a se virar na direção da mesa. O que ele viu a seguir o excitou e o surpreendeu. A primeira coisa que Gavin notou foi o odor suave de perfume entrando e saindo de suas narinas, como se chamasse sua atenção. Como se cada sentido estivesse sendo testado. Uma ajuda quase inaudível
sussurrou em seus ouvidos. Então, por um breve momento, houve a imagem de uma enfermeira parada atrás da mesa de recepção. Gavin podia distinguir cada detalhe do traje dessa mulher. A blusa branca e um suéter vermelho com cotovelos gastos e uma vida de constante cuidado ao paciente. Seu cabelo preso em um coque tradicional estilo anos 60, com uma mecha ondulada, caindo na frente de seus óculos de armação preta. O que mais chamou a atenção de Gavin, porém, foi a mancha vermelha incomum no meio de seu peito, que parecia brilhar com o reflexo da sua lanterna refletindo nela. Ele piscou, e ela se foi. Tudo o que restou foi sua imagem distinta, fotografada em sua mente. Por um breve momento, ele ouviu aquela voz suave novamente. Seus ouvidos se aguçaram, mas tudo o que ele conseguiu ouvir foi uma suave ajuda. Esfregando furiosamente os olhos, Gavin piscou e lentamente deixou seus olhos se reajustarem ao espaço escuro que ele não estava olhando e que parecia engolir um ser humano. Ainda olhando para esse abismo escuro, a mente de Gavin continuamente girava em loop a memória do que tinha acabado de acontecer com ele. Com a imagem ainda clara em sua mente, ele parecia capaz de se concentrar apenas em um aspecto dessa mulher espectral. A mancha vermelha brilhante em seu peito, que Gavin agora presumia ser sangue. Essa aparição parecia estar em perigo, chamando como se para incitá-lo a ajudá-la a escapar de um inferno torturante. Ajoelhando-se ao lado do arquivo do paciente que deixou cair, Gavin estendeu a mão e envolveu com ternura os dedos em torno do papel amassado. Quando ele mexeu nesse documento, resultou na aparição do fantasma. Então, talvez isso fornecesse outra pista para a aflição de seu visitante espectral, ou sua mensagem enigmática. Colocando a lanterna firmemente entre os dentes, Gavin abriu cuidadosamente a pasta de papel manilha e começou a ler os documentos que continha dentro. Enquanto ele lia furiosamente, seus olhos se arregalaram e exibiram uma expressão de puro espanto. Os arquivos faziam referência a um paciente, Miles Slender, que estava aos cuidados do asilo no ano de seu fechamento. De acordo com o arquivo, Miles sofria de esquizofrenia aguda e frequentemente se perdia em delírios de sua própria criação. Sua cuidadora principal também tinha uma referência no arquivo, incluindo uma foto, e foi isso que chocou Gavin. A imagem, desbotada pelo tempo com bordas rasgadas, ainda retratava claramente a imagem da mesma enfermeira que momentos antes havia se apresentado a Gavin. Seu traje era exatamente o mesmo, exceto pela falta da mancha vermelha em seu peito. Atrapalhando-se com um papel, Gavin começou a ler mais sobre o relatório dessa enfermeira e também sobre o Sr. Slender. Haviam caixas marcadas com uma marca fixa na caneta, a maioria indicando o procedimento adequado de cuidado, como distribuição de medicamentos e cuidados de higiene. Virando o papel para procurar mais, Gavin descobriu o que parecia ser uma nota rabiscada às pressas no verso. Claramente etiquetada para outra enfermeira, talvez uma amiga. A nota dizia: "Eu pus de lado todas as minhas próprias emoções para ajudar o Dr. Richter. Eu ajudei naqueles estudos hediondos da mente humana. Eu mesmo sendo contra, ajudei nas lobotomias experimentais e eletrochoques. Mas eu não posso. Eu não vou permitir que ele administre o paciente sob meus cuidados com o conteúdo daquela seringa. Pelo bem de Miles e do asilo, escondi os frascos no necrotério, atrás da primeira gaveta de cadáveres. Por favor, se você ainda se importa comigo, pegue de volta no seu turno na noite para poder levar às autoridades." Essa mensagem era a pista de que Gavin precisava. Ele agora sabia qual seria seu próximo passo para documentar o paranormal no asilo Pierce. Ele ia se aventurar no necrotério, onde talvez a manifestação da enfermeira aparecesse mais uma vez. Colocando o envelope em sua mochila, Gavin colocou a bolsa no ombro e se levantou. Devolvendo a lanterna à mão, ele acendeu o facho atrás da mesa, onde avistou um mapa do asilo. Aproximando-se, pôde ver que o necrotério ficava no final do corredor
e, virando a esquina, uma caminhada fácil que levaria apenas alguns minutos. Praticamente vibrando de excitação, Gavin se virou e se afastou do mapa. Ele apontou sua lanterna para o corredor e sorriu para si mesmo. Essa era a pausa que ele esperava. De repente, o feixe de luz de sua lanterna brilhante piscou e depois desapareceu. Gavin balançou a cabeça. Não havia nenhuma maneira das baterias estarem esgotadas. Ele tinha acabado de colocar novas. De repente, Gavin começou a ter uma sensação instável quando um aroma de enxofre atingiu suas narinas. Olhando para cima de sua lanterna, Gavin percebeu uma estranha anomalia começando a se formar na escuridão à sua frente. A escuridão negra e consumidora parecia estar se contraindo e ganhando vida. Gavin ficou parado. Seus pés pareciam estar enraizados no chão, indiferentes aos comandos frenéticos de seu cérebro para correr para longe dali. Ele queria correr, queria gritar, mas parecia que estava completamente paralisado, forçado a assistir ao show aterrorizante que se preparava à sua frente. A escuridão começou a girar e dançar em um ciclone, crescendo em força, quase como se estivesse sugando a energia da sala para crescer. Gavin começou a notar que sua respiração estava se tornando cada vez mais irregular, como se o vazio estivesse drenando o oxigênio precioso de que ele precisava para sobreviver. A última coisa que Gavin viu, quando se sentiu perdendo a consciência, foi uma figura negra, de repente em pé, bem em sua frente. Os olhos de Gavin se abriram e ele sentou direito. Ele olhou para baixo para ver sua lanterna pousada no chão, ao lado de sua perna. O feixe ainda estava aceso, brilhante e cortando poderosamente a escuridão. Lutando, ele tateou a luz e balançou ao redor da sala enquanto se colocava de pé. Não havia nenhum vestígio de qualquer coisa ou vórtice que já havia entrado na atmosfera dessa sala, já que a única poeira perturbada parecia ser a poeira caindo suavemente da rápida elevação de Gavin. Balançando a cabeça para limpar sua mente, Gavin lembrou-se da enfermeira fantasmagórica e do necrotério. Nenhuma entidade das trevas iria impedi-lo de descobrir a verdade e talvez ajudar a enfermeira a seguir em frente. Agarrando firmemente sua lanterna, Gavin avançou pelo corredor escuro e rapidamente chegou à pesada porta de aço marcada como necrotério. Engolindo um pequeno caroço que começou a se formar em sua garganta, Gavin empurrou suavemente a porta. Ele entrou na sala com confiança e se voltou para a pequena prateleira de gavetas que antes continha as infelizes vítimas do hospício. Parando no meio do caminho, a mandíbula de Gavin caiu ligeiramente, enquanto em pé, na frente das gavetas, estava a aparição da enfermeira. Ela ficou com as mãos entrelaçadas e olhou para Gavin com um olhar triste. Gavin lutou para encontrar sua voz e então soltou: "Quem é você? Você queria ajuda, né? Eu posso te ajudar." A enfermeira, de aparência solene, gentilmente olhou nos olhos de Gavin e abriu a boca. "É tarde demais agora. Você não pode me ajudar. Eu sinto muito." Gavin olhou para ela com um olhar chocado. "O que você quer dizer com é tarde demais? Ainda posso ajudar. Eu li seu bilhete sobre o Dr. Richter." A enfermeira, etérea, parecia sorrir um pequeno sorriso triste, enquanto olhava nos olhos de Gavin. Ela se afastou da gaveta em que estava e sussurrou: "Veja você mesmo." Gavin olhou para a gaveta e depois de volta para a aparição. Ele caminhou lentamente até a gaveta fechada e colocou as mãos na trava. Gavin parou por um momento e prendeu respiração, se preparando para o que estava prestes a fazer. Recuperando o fôlego, Gavin agarrou firmemente a trava, abriu-a e puxou a gaveta do cadáver. A gaveta era pesada, mais pesada do que Gavin esperava, e ele rapidamente viu o porquê.
Deitado na prancha exposta, estava um corpo. Gavin olhou com desgosto para a enfermeira, que ainda estava parada ao lado da gaveta. Ela olhou para o corpo e acenou para que ele o examinasse. Gavin pegou sua lanterna, as mãos tremendo enquanto ele apontava o feixe para a cabeça do corpo. Gavin gritou e caiu no chão. Ele olhou para a enfermeira, que ainda estava composta, e gritou: Não, o que é isso? O que você fez? Ela continuou a olhar para ele com uma expressão triste, e então deu alguns passos em sua direção e se ajoelhou. Ela olhou longamente em seus olhos e sussurrou: Agora você entende por que não pode mais me ajudar. Porque é tarde demais. Ela se levantou e olhou para o corpo. A cabeça do cadáver ainda estava côncava, de um ferimento ainda fresco com pingos de sangue. Agora você entende por que nunca pode deixar esse lugar. Gavin se levantou e deu mais uma olhada no corpo horrível à sua frente, com sangue escorrendo dos pedaços do crânio que se projetavam através da pele. O corpo de um jovem que já foi cheio de emoção e energia. O corpo de alguém que ele costumava conhecer. O corpo que antes pertencia a ele. Gostaram da história, seres do Submundo? Então, se gostaram, corre lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @Submundo, e se inscreve agora na página. Não se esqueça também de correr no YouTube e se inscrever em nosso canal. Vamos lutar pra gente se manter sempre no topo do Spotify e nos demais agregadores. Mas muito obrigado por tudo. É realmente muito importante que vocês ouçam a gente. Boa noite e bons pesadelos.